Diga graças a Deus. Diga comigo assim: ouvintes, aceitem todos a paz. Nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Vamos ler o versículo 27 de São Mateus, capítulo 9. Partiu Jesus dali. Seguiram-no 2 cegos, chamando: tem compaixão de nós, filhos de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram e Jesus lhes perguntou: credes vós que eu possa fazer isto? Respondeu-lhe eles: sim, Senhor. Então ele tocou os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os seus olhos se abriram. Amém? Levante suas Bíblias com a minha e diga assim: meu Deus, nos abençoe através da sua palavra, em nome de Jesus. Podeis vos assentar e glorificai a Deus. Oh, maravilha! Graças a Deus. Meus queridos irmãos, tudo é conforme a nossa fé. Seja feito segundo a tua fé, disse Jesus aos 2 cegos na concepção aqui de Mateus. Eram 2 cegos, em outra parte era um cego, um outro livro do Evangelho. Mateus viu 2 cegos clamando por ele. Sabe aquele mesmo cego que Lucas escreve sobre ele, que ele clamava: o filho de Timeu, o Bartimeu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mateus viu 2 cegos, Lucas viu um cego, né? Mateus diz que esses 2 cegos, eles clamavam: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e conversou com os 2 cegos, dizendo: tu crês que eu posso te fazer isso? Credes? E ele disse: cremos. Aí Jesus deixou a responsabilidade com eles. Aleluia. Porque se eles não fossem curados, eles diziam: porque Jesus não tem poder nenhum. Esse Jesus não tem poder nenhum. Você sabia que Deus, muita gente vem na igreja e diz: eu vim aqui na igreja e eu não fui curado ainda. Eu vim na igreja e não recebi nada. Porque não depende só de Jesus. Jesus mostrou nesse texto que muitas coisas aqui nessa vida não dependem de Deus. Depende de nós. Tem pessoas que querem viver uma vida equilibrada financeiramente e pedem para Deus isso. Não está errado pedir para Deus, mas desde que nós façamos por onde, desde que nós corramos atrás. Muitos pedem para Deus e querem que caia do céu: meu Deus, dai-me uma casa,
Essa casa não vai cair do céu. Nós estamos vivendo os dias que as pessoas querem tudo muito fácil e tudo subitamente, tudo instantaneamente. Sabe aquele chocolate instantâneo, aquele leite instantâneo, que é só colocar no copo e bater e mexer com a colher, ele está pronto? Tem pessoas que pensam que as coisas de Deus são assim também. Deus, dai-me um trabalho, mas Ele não vai atrás. Não acorda de manhã cedo e vai de porta em porta, vai de empresa em empresa, e vai e não tem coragem de fazer um cursinho, não tem coragem de fazer, aleluia, um cursinho profissionalizante. Não estou falando de uma faculdade, não. Deus, eu quero ser um funcionário federal, estadual, mas aí esse cargo, essa função, ela não vai vir do céu nas nossas mãos. Deus, Ele opera com a nossa participação, com a nossa colaboração. Jesus chegou em Betânia e foi levado até o túmulo, aonde estava Lázaro, 4 dias de morto. Jesus, ao chegar no túmulo, ele disse: tirai a pedra, removam a pedra. Que Deus age, Deus trabalha com a nossa participação. Eles foram lá e tiraram a pedra do túmulo, da caverna. Aí Jesus disse: Lázaro, sai para fora. O homem estava morto, não estava? Ele não poderia ter ido lá e pedido para que as pessoas tirassem ele de dentro do túmulo, removessem ele de dentro do túmulo? Vão lá e removam ele de dentro do túmulo. Não. Ele apenas ordenou a Lázaro, porque Lázaro tinha que participar também. Lázaro tinha que se levantar sozinho. Lázaro tinha que sair dentro do túmulo. Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Ele não disse: tirem Lázaro do túmulo. A Bíblia diz que Lázaro se levantou sozinho. Primeiramente ele sentou, porque ele estava todo embalsamado, parecendo uma múmia. Aí as pessoas foram lá e tiraram aquelas ataduras que estavam em volta do corpo dele. Aí sim, ele saiu com as suas próprias pernas do túmulo. Jesus disse aos 2 cegos: seja feito segundo a vossa fé, ou conforme a vossa medida de fé. Tem pessoas que querem um casamento abençoado, querem um casamento de união, de amor, mas não cultivam o amor e pedem: Deus, abençoa o meu casamento, mas eles mesmos não estão lá cultivando, trabalhando em cima do seu relacionamento conjugal, orando, amando, compreendendo, entendendo, perdoando. Aí Deus não tem como fazer nada. Deus só faz com a nossa participação, com a nossa colaboração. É conforme a nossa fé. Você planta a semente, e se você não for regar, se você não for molhar ela não vai brotar. Você não adianta dizer: Deus, rega a minha semente. Somos nós que temos que regá-la. Então, nós fazemos a nossa parte nesse mundo, e Deus faz a dele.
Tem pessoas que vivem questionando Deus. Deus, porque eu não tenho nada? Deus, porque o Senhor não me dá? Deus, porque eu não tenho uma vida melhor? Deus, porque minha vida não é diferente? É porque você não fez por onde. A gente só colhe o que planta. Se você não plantou nada para o futuro, não vai colher, meu irmão. É a lei da semeadura. Quem planta, colhe. Se plantar limão, não vai colher laranja. Se plantar morango, não vai colher uva. Se plantar cactos, não vai colher alface. Se plantar cactos, vai colher cactos. Se plantar espinheiro, vai colher espinheiro. Vai ter espinhos. Então é tudo conforme as nossas ações, conforme as nossas obras, é conforme a nossa fé. Dai glória a Deus. É conforme a nossa fé. Foi o que Jesus disse ao centurião de Cafarnaum, quando ele disse: meu criado jaz paralítico numa cama. Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Ele disse: não, Senhor, eu não sou digno que entres debaixo do meu teto. Diz apenas uma palavra e o meu criado sarará. Jesus disse: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Aí Jesus deu uma ordem ao centurião de Cafarnaum. Ele disse: vai e seja feito conforme a tua fé. Tem pessoas que vêm na igreja e não recebe a bênção. Vai na igreja e não recebe a bênção e diz assim: essa igreja não está com nada. Esse pastor também não está com nada. Eu fui na igreja, me prometeram e não recebi nada. É porque tem que ser segundo a tua fé, minha irmã. Tem que ser conforme a tua fé que tem que atuar. Deus não podia fazer nada na vida de Abraão se ele não tivesse uma demonstração, se ele não tivesse uma atitude, se ele não tivesse uma virtude, a virtude da fé. A fé é uma virtude, é um dom. Deus não podia fazer nada na vida de Daniel dentro da cova dos leões se ele não tivesse fé. Era duas coisas: se ele não fosse inocente e se não tivesse fé. Ele teria sido devorado, estraçalhado pelos leões. Porque Deus age conforme a nossa fé. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não poderiam ter sobrevivido à fornalha ardente aquecida 7 vezes mais, se lá dentro da fornalha eles não tivessem fé. Mas vocês sabem, irmãos, que essa atitude de fé aconteceu antes da fornalha. Porque tem pessoas que só querem praticar a fé quando estão dentro do problema difícil, é quando está dentro da situação difícil, é quando a coisa está feia, está preta, quando a coisa não dá mais. Aí ele quer demonstrar uma atitude de fé dentro daquela situação. Essa atitude de fé tem que ser antes. Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo com a proibição do rei. É uma atitude de fé. Foi antes de ser posto dentro da cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles demonstraram essa fé antes, quando não se encurvaram diante da estátua do rei. Então essa fé, ela já tem que vir na nossa vida. E muitas pessoas querem usar a fé só na hora da situação difícil, é só na hora do problema. É só na hora que eles recorrem a Deus. Senhor, agora me ajuda. Senhor, agora me socorre. Senhor, agora me auxilia. Senhor, agora. É aquela história. Diga a glória a Deus. O filho pródigo
Só se lembrou da casa paterna quando começou a passar fome, que ele olhava para as alforrabas, para as rações dos porcos e desejava se alimentar delas. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, com a ração que os porcos comiam. E agora já era tarde demais. Ninguém podia fazer mais nada por ele naquela situação. A única forma dele escapar daquela vida era voltar atrás, era retornar, regressar à casa paterna, confessar os seus pecados, dizer: Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, recebe-me apenas como um dos teus empregados. E o pai abraçou o filho, recebendo-o de volta, porque ele teve fé de se reconciliar com Deus. Tem que ter fé. Diga glória a Deus. A fé é fundamental na vida de um crente. E uma das especialidades de Abraão, das qualidades, das virtudes, dos requisitos principais que Deus viu em Abraão, foi a sua gigante fé. Glória a Deus. Abraão é considerado, é posto por cabeça dos todos que creem em Deus. Abraão, ele é o pai da fé. A Bíblia diz que todas as famílias da terra são benditas na fé de Abraão. Aleluia. Porque as bênçãos são vinculadas, as bênçãos são alcançadas através da fé. Aleluia. Diga graças a Deus. Quem tem fé, dá glória a Deus. Vocês lembram lá no Marcos 29, 23, quando aquele pai que tinha um filho epilético, que horas caía no fogo, horas caía na água, quando ele veio pedir misericórdia, ajuda-me, Jesus olhou para ele e disse: se tu podes crer, porque nem todo mundo pode crer, se tu podes crer, tudo é possível àquele que crer. Se tu podes ter fé, tudo é possível a quem tem fé. Aleluia. Dai graças a Deus. Então, irmãos, se a gente aplicar a fé, viver a fé, as coisas vão acontecer na nossa vida. As bênçãos vão se manifestar na nossa vida. O crente não é movido por vista, mas por fé. Hebreus 11, primeiro. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. E no capítulo 11, versículo 6 de Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele diz: aquele que se aproxima de Deus, é necessário crer que Ele existe e que é galardoador de todos aqueles que o buscam. A fé é um trunfo para o crente. Irmãos, a fé é o nosso trunfo, é o nosso triunfo também. A fé é o nosso escudo. Está lá no livro de aos Efésios: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e fazendo tudo, permanecer firme. Aí Paulo diz: revesti-vos da couraça
da verdade e da justiça. Tenhai os vossos lombos cingidos com a couraça da verdade e justiça. Nas vossas cabeças, o capacete da salvação. Quem tem um capacete da salvação, o diabo não habita no cérebro dele, o mau pensamento não permanece. Cingi-vos também com o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé é um verdadeiro escudo para o crente. O crente que tem fé está protegido, está escudado no Senhor. Oh, que maravilha! O crente que não deixa a sua fé morrer, a sua fé se apagar, dá a volta por cima, como deu Jó. Jó estava na pior. Jó, para muita gente, estava fracassado, derrotado, doente, pobre. Mas Jó deu a volta por cima, porque ele perdeu casa, perdeu filhos, perdeu esposa, perdeu família, mas não perdeu a fé. Aleluia. Está acontecendo o contrário. Está acontecendo o contrário. Tem gente que está com o bolso cheio, a conta bancária estufando, um carro zero importado andando na garagem, uma casa que é uma verdadeira mansão, mas perdeu a fé. Diga glória a Deus. Ao contrário de Jó, a Bíblia diz que as suas chagas eram tantas, que ele tinha erupções na pele, e os vermes passeavam pela sua carne. Mas no entanto, a sua fé ainda estava viva. Se a nossa fé permanece, nosso quadro vai mudar, e a nossa situação vai ser invertida, e o nosso último estado será maior do que o primeiro. Glória! Ai, glória a Deus! Que Deus te abençoe. Fique de pé em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que até mesmo seus seguidores o abandonaram, negando a fé. Lá na cruz, quantos viram Cristo na cruz? Disseram: não, eu não quero mais seguir esse Jesus, não, ele já morreu mesmo, já foi crucificado, já foi morto. Negaram a fé quando viram o sofrimento do Mestre, mas ele deu a volta por cima. Todos viram ali na cruz um Cristo derrotado, um Cristo falido, um Cristo desfacelado, um Cristo desfigurado, um Cristo abatido, um Cristo sangrando, um Cristo morrendo. Disseram: eu vou negar a fé para servir um Cristo desse, desfalecido, desfigurado, desfacelado, maltratado e derrotado. Negaram a fé. Disseram: ele morreu, acabou. Mas só que eles não sabiam que ele ia dar a volta por cima. Ao terceiro dia, ele esvaziou o sepulcro. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Desceu às partes mais profundas e baixas da terra, para pregar os espíritos em prisão. E depois ele apareceu aos discípulos, mostrando-lhes o sinal dos cravos e declarando-lhes: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Às vezes alguém olha para você assim, da mesma forma que olharam para Jesus no Gólgota, no Calvário. Quem olhasse Jesus no Gólgota ia ver um Cristo perdedor, um Cristo derrotado, um Cristo desfacelado, desfigurado,
um Cristo esquelético, um Cristo morrendo. Pronto, acabou tudo. Alguém olha para você e vê isso aí, diz: não, esse aí não é de nada não. Esse aí já está mais morto do que vivo. O médico olhou para você e disse: eu não dou mais nenhum ano de vida para você. O advogado disse: olha, não tem mais jeito a sua causa, não. Falou isso aí, ó, você não vai ter nem dinheiro para pagar mesmo. Alguém disse: esse aí é um Zé Mané, um Zé Ninguém, não deu nada por você. Alguém olhava para o Cristo e dizia: esse Cristo esquelético, derramando sangue, morrendo, acabou para nós. Negaram a fé. Mas não, no terceiro dia ele ressuscitou com todo o poder. Foi como Jó. Jó, quando voltou, o último estado de Jó foi maior, diz a Bíblia. Deus mudou a sorte de Jó. Deus mudou o cativeiro de Jó. E o seu último estado foi muito maior do que o primeiro. Olha, é quando pensam que tudo acabou na sua vida, aí é que você ressurge com a fé e força total. Olha, olhem bem, Caifás, Anás, que eram os líderes sacerdotes religiosos, diziam: nós vencemos o problema, destruímos o Cristo. Ele não vai ensinar mais sua doutrina, ele não vai ressuscitar mortos, não vai curar cegos e não vai confundir ninguém, nem tirar ninguém do judaísmo. Não vai confundir mais a cabeça de ninguém, porque eles tinham uma religião judaica, né? Pronto, agora a religião judaica está protegida. Quando eles pensavam que tudo acabou, aí começou. Pedro, Paulo, Tiago, João, André, Felipe, Mateus, Lucas, aleluia, Marcos. O evangelho aí se propagou. Você sabia que a morte de Jesus foi como uma semente? A semente, quando cai na terra, se ela não morrer, disse Jesus, ela fica só. Mas se ela morrer, ela produz muito fruto. Quando eles pensavam que tinham acabado com tudo, aí começou o pesadelo deles. Aí que o cristianismo, aleluia, aleluia, voltou com força total. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Eles mataram um para acabar com tudo, e surgiu centenas e milhares e milhares e milhares e milhares. Levante as mãos. É quando alguém pensa que acabou com você, você está acabado, que você está funilado, ou fuzilado também. Funilado é no funil, fuzilado é no paredão. É que Deus se manifesta na sua vida. Diga glória a Deus. Aí que Deus se manifesta com força total. Quando alguém diz: não, esse aí já está detonado, arrasado, acabado, destruído, aí a glória de Deus se manifesta na sua vida. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A tua fraqueza não é a tua derrota. A tua doença não é o teu fim. A tua morte não é a tua destruição, porque nós cremos na ressurreição. Aleluia. Levante as mãos. Diga comigo: meu Deus, eu creio nesta palavra. Ó meu Pai, se manifesta poderosamente na minha vida. Deus, começa a dar glória a Deus.
Lá mandará se declama. Quando pensaram que jogando Paulo no cárcere, ele não pregaria mais o evangelho, aí foi onde ele escreveu a maior parte das suas epístolas, dizendo: aleluia, eu estou em cadeias, mas a palavra de Deus não está presa. Aleluia! Quem pode deter essa igreja? Quem pode deter o pastor dessa igreja? Quem pode deter os obreiros dessa igreja? Quem pode deter o crente cheio de fé? Quem pode deter o agir de Deus? Quem pode deter o operar de Deus? Quem pode deter, barrar, impedir o agir do Senhor? Aleluia! Oh, glória a Deus! Eu sou Deus, além de mim não há outro. Quem pode fazer escapar da minha mão? Operando eu. Quem pode impedir o agir? Deus está agindo na sua vida. Conforme a sua fé, Deus está agindo no seu casamento. Conforme a sua fé, Deus está agindo na sua saúde hoje. Oh, maravilhas! Graças a Deus. Eu quero chamar aqui algumas pessoas que o Espírito Santo de Deus está revelando. Eu quero chamar 3 pessoas aqui, que essas pessoas estão muito desfalecidas. E você, muitas vezes, você para sozinho, senta e pensa: eu acho que é o meu fim. Você tem pensado: eu cheguei ao meu fim. Você diz assim: eu cheguei ao fim. Eu estou na reta final, é o meu fim. Essas 3 pessoas Deus está revelando. Quando Jó pensou que era o fim, era o começo. Quando os Caifás, Anás, Pilatos e Herodes pensavam que era o fim de Jesus, ele estava renascendo lá dentro do túmulo. Aonde estão essas 3 pessoas? Aqui Deus revela um homem e 2 mulheres e 2 irmãs aqui. É um homem. Você senta, vem aqui, irmão. Você senta e diz assim: eu cheguei ao meu fim. É o meu fim. Você olha para um lado e para o outro, não vê ninguém ao seu lado, não vê ninguém. Você vê, é um vazio, você se sente tão vazio, parece que Deus não está ao seu lado. Te dá um vazio na alma. Aquela senhora lá atrás, aquela sensação de estar sozinho e não ter ninguém contigo. Aí eu cito para você o que Deus está mandando: tu estás comigo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Deus está falando para você que o crente nunca está só. Aonde está? Está faltando uma. Você olha assim ao seu redor, aquele vazio, você pensa. Pela manhã bem cedo você acorda, parece que tem um buraco dentro de você. É aquele vazio na alma. Aonde está essa pessoa que Deus revela? Vem aqui na frente. Dai glória a Deus, igreja do Senhor. Dai glória a Jesus. Olha, eu quero chamar aqui outra pessoa que está nessa mesma condição. Está nessa mesma condição. Vem aqui na frente em nome de Jesus. Onde está? Deus revelou 3. Está revelando mais uma. As 3 estão aqui. Está faltando um irmão. O irmão já veio aqui? Não. Já está lá. Já está lá. Está faltando mais uma irmã aqui. Onde está a pessoa? Levante a sua mão que eu quero orar. Diga glória a Deus. Aquela senhora lá que está sozinha lá no meio do banco lá. Olhou de lado,
Senhora mesmo. Vem aqui na frente em nome de Jesus Cristo. Dai glória a Deus. O Espírito Santo Espírito Santo me revela aqui uma pessoa entre nós. Essa pessoa está sofrendo o maior abandono e desprezo por parte da família. Chega o final do ano, Natal, você olha as pessoas se confraternizando, você olha as pessoas na ceia, comprando, se alegrando, e você não pode ter essa mesma alegria. Só Deus sabe como você, diga glória a Deus, tem chorado em silêncio, e as tuas lágrimas, elas foram recolhidas pelo Senhor, amparadas pelo Senhor. Aonde está essa pessoa que Deus revela aqui? Vem aqui, irmão. Deus entende o teu sofrer. Glória a Deus. Está aqui com lágrimas. A vitória é tua. Deus está te dando vitória, vitória. Diga aleluia, Jeová. Espírito Santo de Deus está revelando aqui uma pessoa entre nós, que nesse ano de 2011 você sentiu o que você nunca sentiu em toda a sua vida. Desencadeou uma onda de doença na sua casa. É uma pessoa que o Espírito Santo de Deus me revela. Quando não é você, é um filho. Quando não é o filho, é o esposo. Aonde está a pessoa revelada pelo Espírito Santo? Aonde está? Vem aqui, irmã. Vem aqui. Diga glória a Deus. Eu quero chamar mais uma pessoa aqui revelada. Aonde está a outra pessoa? Venha, senhora. Venha aqui na frente, em nome de Jesus. Dá glória a Deus, igreja. Diga só, o Senhor é Deus. Olha, o Espírito Santo está me revelando uma pessoa que fez esse projeto aqui. E que o que você pediu aqui, na folha desse papel, foi que Deus reconstituísse a tua família. Reconstruísse, restaurasse a tua vida familiar. Onde está essa pessoa que o Espírito de Deus revela? Vem aqui na frente. Você escreveu aqui, ó. Mas você pediu para Deus reconstruir a tua família, reconstituir a tua família, restaurar a tua família. Onde está essa pessoa que Deus revela? Venha, senhora. Venha receber a restauração da tua família. Dai glória ao nome do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe, ouvintes do programa Voz da Libertação.